Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. No Instituto Lado a Lado pela Vida, desde 2014, trabalhamos as doenças cardiovasculares e crônicas no Brasil. Quando lançamos a campanha nacional Siga Seu Coração. E hoje nós estamos aqui para discutir sobre a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca que acomete vários brasileiros e que a gente hoje aqui é a pauta do dia, né? Então, a gente vai falar da insuficiência cardíaca no cenário também da Covid, qual que é o impacto. E hoje nós temos aqui os nossos convidados, que são convidados queridos amigos, né, que estão aqui com a gente já há bastante tempo e são parceiros do Instituto. A querida doutora Ariane Macedo, vice-presidente do Grupo de Estudos de Cardio-Onco da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e médica, e onde ela está agora, no Ambulatório de Cardio-Oncologia da Santa Casa de São Paulo. Seja bem-vinda. O doutor... Obrigada, Marlene. Boa noite, boa tarde a todos. Boa tarde. O doutor Manuel Canezin, presidente da Rede Brasileira de Insuficiência Cardíaca e diretor da Active Metodologias Ativa, onde ele tem um projeto maravilhoso, que é o Paciente 360, e é médico também, doutor de cardiologia pela Universidade de São Paulo. O deputado Zacarias Calil, médico, formado pela Faculdade de Medicina de Goiás, é deputado federal eleito em 2018, e que a gente também tem uma alegria de estar aqui, já é a segunda vez que ele participa aqui dos nossos eventos. Thaís Coutinho de Oliveira, coordenadora geral de prevenção de doenças crônicas e controle do tabagismo, do Departamento de Promoção da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Seja bem-vinda, Thaís. E para moderar este importante debate, a nossa convidada é a Paloma Oliveto, jornalista do Correio Brasiliense, especializada em saúde e ciência, com mais de uma década de cobertura nessa área. Seja bem-vinda. E, a partir de agora, a moderação fica com você. E eu fico aqui monitorando as perguntas e contribuindo para o debate. Muito obrigada, viu, Paloma, por estar aqui com a gente. Oi, Marlene. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, uma oportunidade super importante para a gente discutir com um time maravilhoso como esse, um assunto que muitas vezes é deixado de lado. Né, um assunto que a gente sabe da importância, parece que, principalmente agora, com a pandemia, parece que simplesmente outras doenças desapareceram, né, e aí acaba que mesmo, até na mídia mesmo, a gente tem deixado de lado o debate sobre outras doenças, e não se pode fazer isso, elas continuam hospitalizando, elas continuam matando as pessoas. Tem que ser debatido sempre, e uma coisa preocupante também é que Covid já se mostrou também como, já se mostrou também o impacto da Covid no coração. Então, a gente pode esperar por aí, talvez, não se sabe se essa doença se essa sequela vai se tornar crônica, então a gente pode esperar, talvez, um número ainda maior de pacientes com insuficiência cardíaca para o futuro. Então, eu fico bastante honrada de receber esse convite, muito feliz também de poder participar, e eu gostaria de começar com o Dr. Canezin. Se o senhor, na verdade, desculpe, com a doutora Ariane, a senhora poderia comentar um pouquinho o cenário da insuficiência cardíaca no Brasil? Claro. Paloma, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando, como a Paloma bem já introduziu, né, sobre um tema tão importante que é a insuficiência cardíaca, e podendo trazer um pouquinho de, misturado com o Covid, que não tem como, né, não falar disso, mas a gente recordar diversas outras
doenças que são importantes da gente continuar abordando. Bom, a insuficiência cardíaca aguda, né, aquele paciente que descompensa por insuficiência cardíaca, essa é uma das principais causas de internação dos hospitais no Brasil e no mundo. A insuficiência cardíaca, ela é associada com uma grande mortalidade e é um dos grandes problemas de saúde pública, né? Os últimos dados do SUS, né, do nosso sistema de monitoramento de dados do DataSUS, acredita-se que existam, em média, cerca de 190 mil internações anuais por IC descompensada, e que essa mortalidade, que fora do Brasil fica em torno de 8%, no Brasil ela é, em média, nos últimos estudos, 12%, ou seja, 4% maior do que os registros internacionais. E se a gente olhar um pouco para frente, né, o que a gente espera que aconteça no futuro em relação a esses casos, o cenário não é muito animador. A gente hoje consegue enxergar a insuficiência cardíaca, não só aquela insuficiência cardíaca que o paciente tem o coração mais fraco, com a queda da função do coração, que é o clássico, mas hoje a gente já enxerga a insuficiência cardíaca com um espectro maior, que vê não só esses pacientes com essa queda da fração de ejeção, mas outros distúrbios de relaxamento do coração, fazendo com que a gente tenha uma previsão de que essa epidemia da insuficiência cardíaca ainda continue a crescer, principalmente porque a gente tem um aumento da prevalência de obesidade, de arritmias e de outras comorbidades relacionadas à insuficiência cardíaca. Então, é um problema atual que a gente tem que encarar e é um problema que ainda vai ficar por algum tempo. Obrigada. Doutor Canezinho, o senhor pode comentar o cenário no Brasil? Sim, obrigado, Marlene, pelo convite novamente, agradeço a Lada, que faz um trabalho maravilhoso no projeto aí de prevenção e luta pela causa cardiovascular e doença crônica como um todo, né? E assim, e a Marlene encabeçando esse projeto já há anos, né? Às vezes eu quero que, sem dúvida, me espelhar nisso. A gente tem a Rede Brasileira de Insuficiência Cardíaca, o qual eu procuro me espelhar aí 5% do que a Marlene vem fazendo e eu tento correr atrás. Mas parabéns novamente, Marlene. E falar, Paloma, e para a Thaís e o deputado Zax, né, que a gente tem um grande problema, né? A Ariane foi boazinha, como ela sempre é, né? Mas, assim, a causa é muito triste. A insuficiência cardíaca é o final de todas as doenças cardiovasculares. O Brasil não conhece insuficiência cardíaca, não sabe o que é a doença. Ela vem é uma doença que é formada de outras doenças cardiovasculares maltratadas, que são mal prevenidas, né? Seja pelo próprio paciente, seja pelo sistema. Ou o paciente se maltratou, ou o sistema maltratou o paciente. O Brasil fez muito ao longo desses anos, não vou, né, fazer uma crítica aqui, mas precisa ser feito muito mais. A Thaís está aí de prova, né, Thaís? O tabagismo foi uma coisa memorável que foi feita no Brasil, e só o que o Brasil reduziu da taxa de tabagismo já fez com que a insuficiência cardíaca melhorasse um pouco no Brasil, o infarto melhorasse, e isso, consequentemente, melhorasse a insuficiência cardíaca. Então, assim, a gente tem muito a fazer ainda, né, e tem muito a lutar para que, né, tanto o sistema público, quanto o sistema de gestão pública, quanto o sistema privado, possa ir, né, costumo falar 3 palavras, né, envolver treinamento, referenciamento e financiamento para isso. Então, eu acho que a insuficiência cardíaca, ela ainda tem muito a caminhar, mas é isso que nós vamos debater aqui hoje com todo mundo. Ótimo. Deputado Calil, não só como médico, mas agora como legislador, como que o senhor enxerga esse cenário, principalmente no que se diz respeito aos desafios mesmo da saúde pública no Brasil? Muito obrigado pelo convite. Apesar de eu sou médico, mas eu sou da área mais da pediatria, né, da cirurgia pediátrica. Mas eu convivo também com muitas patologias. É interessante esse tema, porque eu acho que o deputado, ou qualquer, né, não interessa qual a sua profissão, mas ele tem que se inteirar, sim, dos problemas que acometem o Brasil, né? Você vê que a insuficiência cardíaca é um fator que, às vezes, é desconhecido na maioria das pessoas. E também grande parte dos médicos. Eu ouvi falar aí sobre, por exemplo, tabagismo, né? Que o Brasil teve um grande avanço. Há uns anos eu estive em Portugal, 1 ano e meio, 2 anos, estive na Europa toda, eu fiquei impressionado de ver o tanto que as pessoas lá
né, eles fumam muito. E passava nos locais, assim, a quantidade de cigarro ali, toco de cigarro, era uma coisa assim impressionante. Então, assim, os restaurantes, quer dizer, o Brasil é um exemplo hoje, muito com isso. E o que nós temos visto aí também, em relação à insuficiência cardíaca, que ela está se tornando uma epidemia, né? Pelos temas que eu já pesquisei antes desse evento de hoje, e nós não podemos deixar que ela vire uma pandemia, como o Covid-19. E ele tem piorado, principalmente nas pessoas idosas, que nós temos visto aí no dia a dia, elas, né, com isolamento, elas não tiveram, inclusive, a visita dos agentes comunitários, das pessoas que estariam, né, que conhecem a patologia, principalmente a hipertensão, que é um dos fatores que pode levar à insuficiência cardíaca. Como é que eles estavam controlando nesse período de isolamento? Muitos morreram em casa, talvez devido às complicações do Covid, mas também devido às complicações que poderiam ocorrer em relação à insuficiência cardíaca, né? Então, nós temos que, sim, chamar a atenção dos parlamentares para que a gente possa conduzir de uma maneira muito eficaz e chamar a atenção da sociedade no geral, né? Eu faço parte da Comissão de Seguridade Social e Família, nós, né, podemos sim levar esses temas para que a gente possa sim chamar a atenção, tomar medidas, principalmente relacionadas ao SUS, para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce e um tratamento precoce, porque com isso a gente sabe que tudo que é precoce a gente consegue, num tempo melhor, você recuperar esse paciente. Com medidas sanitárias, né, medidas relacionadas ao sedentarismo, ao fumo, ao tabagismo, né, à alimentação, ao exercício, quer dizer, são coisas que nós temos, sim, que chamar a atenção. Obrigada. Thaís, nossa representante aqui do Ministério da Saúde, como gestora, o que você pode acrescentar para a gente nessa pequena introdução? Primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu gostaria de expressar satisfação aqui, em nome da minha coordenadora Olívia, né, de participar novamente do evento aqui com o Instituto Lado a Lado. Certamente um parceiro muito importante, né? A nossa coordenação aqui de doenças crônicas e combate ao tabagismo, ela é uma coordenação ainda nova, né, dentro da estrutura do Ministério da Saúde. Então, hoje a gente consegue ter um grupo de técnicos, um grupo de pessoas que vem trabalhando especificamente em relação às doenças crônicas, principalmente hipertensão, tabagismo, todas as doenças cardiovasculares associadas, como, por exemplo, também a diabetes, especificamente dentro do âmbito da atenção primária, né? Então, como a doutora Ariane colocou, a insuficiência cardíaca é uma das principais causas de internação entre pacientes com hipertensão. Mas hoje, na atenção primária, a gente precisa avançar cada vez mais em sensibilizar e preparar os profissionais a reconhecer os sinais da insuficiência cardíaca e aí dar uma melhor qualidade de vida aos pacientes que hoje procuram esse primeiro nível de atenção, que é a atenção primária, e principalmente em relação à insuficiência cardíaca congestiva e no caráter crônico, né? Então, hoje, com a pandemia, a gente sabe que teve uma baixa muito grande dos atendimentos no geral, dos atendimentos presenciais, mas, ao mesmo tempo, a gente viu também em muitos locais a reorganização da assistência, no sentido de fazer essa assistência à distância, né? Então, hoje a gente consegue fornecer aos profissionais da atenção primária certificação digital para que sejam realizadas as consultas virtuais, por exemplo, e esse é um grande desafio que nós temos aí pela frente, né? Como vocês colocaram muito bem no início, as doenças cardiovasculares como um todo, elas têm uma perspectiva de aumento no próximo ano, seja pelas falhas, né, na regularidade do acompanhamento desse ano, como nas possíveis consequências, inclusive, da Covid, né, da infecção. Então, a gente está preparando todo um sistema, a gente vai conversar um pouco mais ainda hoje,
A gente está preparando várias ações realmente de acompanhamento dos pacientes e da instituição de novas normativas, protocolos, enfim, políticas públicas que podem auxiliar no acompanhamento à população. Então, é sempre muito importante a gente ter esse espaço aqui de debate, né? E a gente, enfim, vamos seguindo mais para a gente poder aprofundar os dados aí. Obrigada. E se é que a gente pode falar de alguma herança positiva dessa pandemia, eu nem gosto de usar essa expressão diante de tantas mortes e tantas famílias sofrendo, mas se a gente pode falar alguma coisa de herança positiva, eu acredito que a telemedicina, né, que você citou, que vai permitir também, acho que é uma coisa que vai ficar, né, que vai permitir que muitas pessoas sejam beneficiadas de um atendimento que, infelizmente, não consegue chegar a todos os lugares do ponto de vista geográfico mesmo. Mas então vamos começar o nosso debate. Paloma. Interessante. A gente tem debatido muito a telemedicina na Câmara, né? Inclusive, né, foi aprovado agora. Mas a telemedicina, eu acho que ainda ela tem que ser regulamentada mais pelo Conselho Federal de Medicina. Mas um fator que chama muita atenção é a internet. Quer dizer, então, nem todos, por exemplo, nos rincões do Brasil, todo mundo fala, né, que ter médico, não tem, que a telemedicina talvez seria uma salvação. Eu não sou contra de maneira alguma a tecnologia, muito pelo contrário. Mas nós temos que ter acesso à internet, que um médico de ponta que está lá, ele esteja atendendo o paciente juntamente com outro médico, né, na outra ponta. São 2 médicos, um em cada ponta. Fazer seus exames, né? Tiver um raio-x, um eletrocardiograma, né, se for possível, um eco também. Então, é uma tecnologia que ainda nós temos que preocupar muito com o acesso das pessoas. Isso, né? Então, assim, é um assunto muito importante, muito interessante, que eu acho que eu julgo necessário a gente ter a internet. Inclusive, eu conversei com o ministro Marcos Pontes. Então, ele tem um programa da Ciência e Tecnologia, que é o Conecta Brasil. Eles vão fazer né, de conexão. Espero que saia logo, para que esses pacientes sejam beneficiados. Ótimo. Já fica uma sugestão para a Marlene, de um próximo debate sobre telemedicina. Maravilha. Obrigada, deputado. Doutor Calil, doutor Calil, acabei de falar com o senhor e, na verdade, eu estou querendo falar com o doutor Canezinho agora. Começa com C, fica parecido. Doutor Canezinho, tudo que os senhores falaram até agora apontam mesmo para um cenário bastante assustador e um cenário realmente de epidemia, como o deputado colocou. E eu me lembro que no ano passado, vários jornais, e nós também fizemos lá no Correio Brasileiro, fizemos uma matéria sobre dados que foram divulgados, eram dados inéditos que foram divulgados pelo Ministério da Saúde, que apontava uma redução, tanto na mortalidade, tanto na hospitalização por IC. Então, entre 2008 e 2017, a redução de mortalidade teria sido de 26% e de internação por insuficiência cardíaca de 24%. Né? E eu lembro que vários médicos reclamaram desse dado, falaram que não era bem assim, que aliás, imaginavam que seria o contrário, né, que estaria subindo. Esse dado, a gente pode confiar nele ou pode ser que médicos, até mesmo pela dificuldade de se fazer um diagnóstico correto, porque também já li muito sobre isso, já conversei muito sobre isso com profissionais da medicina que admitem que existe uma deficiência no próprio diagnóstico da doença, então que pode haver uma supernotificação. Então, como que o senhor avalia esses dados? A gente pode confiar neles? A gente pode confiar nos dados que nos são apresentados hoje? Legal, boa pergunta, Paloma. A gente gostaria de confiar nesses dados, né? Mas, infelizmente, esses dados passam por uma série de viés. Não é culpa de quem produziu o dado, né? O dado sai, mas o dado tem viés, né? E o que precisa ser é interpretado os dados e não deixar que se solte uma notícia dessa acaba enganando a quem está ao mal entendido sobre a doença, a população que está achando que o processo está melhorando, e não é verdade. Todos os países do mundo, a insuficiência cardíaca tem aumentado,
tanto em internação quanto em mortalidade, pelos processos que nós acabamos de falar, que vai desde envelhecimento, até mesmo a Thaís colocou, com a Covid, ainda mais vai, provavelmente, a segunda onda que nós falamos, né, para o ano que vem. O governo está fazendo um papel maravilhoso, se antecipando nesse projeto. Eu acho que isso é formidável o que está sendo construído. Mas nós tínhamos 460 mil leitos em 2009, 2010. Hoje nós temos 430 mil. Diminuiu o número de leitos no Brasil antes da Covid, vamos dizer assim, né? Não pós-Covid, né? Então, pós-Covid, a gente sabe que aumentou o número de leitos. Outro problema, muitos desses pacientes chegam no pronto-socorro, é que a gente brinca, eles fazem ioiô, ou seja, eles vão e vêm. O médico não diagnostica, faz um diurético endovenoso e manda para casa, porque o médico está mal treinado. O médico da unidade básica de saúde, né, a gente aumentou nesses últimos 10 anos quase 300 e tantas faculdades de medicina, está se produzindo médico a rodo, né, a rodo, em todos os rincões do Brasil, e essa formação é cada vez pior no nosso país. Ele se forma e vai trabalhar em médico de unidade básica de saúde, muitas vezes, fazer residência lá dentro. Ele não tem formação na sua faculdade para trabalhar lá. Ele nem sabe o que é insuficiência cardíaca. Ele não consegue conduzir jamais um paciente com insuficiência cardíaca. Então, esse diagnóstico não é feito e esse paciente não é tratado. Então, sem dúvida nenhuma, é difícil, existem inúmeros viés nesse processo, e é difícil a gente confiar nesses dados. A gente precisa criar novos dados para poder, sem dúvida nenhuma, falar realmente o que está acontecendo, que é basicamente bem parecido com o que está acontecendo em outros países do mundo. Os casos vêm aumentando, as internações vêm aumentando e o processo vem crescendo. Obrigada. Thaís, você falou sobre alguns projetos que já estão sendo executados ou estão sendo discutidos. Então, eu queria saber com você quais são as ações que o Ministério está pensando em relação à insuficiência cardíaca e pensando também já nessa nossa era Covid, pós-Covid, segunda onda de Covid, como que essas ações já vão refletir o que nós estamos vivenciando agora. A gente tem alguns projetos para o ano que vem, que basicamente o que eu posso adiantar aqui seria uma reorganização, né, das diretrizes voltadas para a atenção primária na assistência longitudinal a pacientes com doenças cardiovasculares como um todo. É claro que nesse contexto entra a insuficiência cardíaca também. A gente acabou de fazer, né, agora em outubro, novembro, a gente divulgou um documento aqui do Ministério da Saúde que orienta os profissionais e aos gestores a fazer o cuidado longitudinal dos pacientes que têm apresentado, né, que apresentam Covid, que têm apresentado suas sequelas, e a insuficiência cardíaca entrou no protocolo de estratificação de risco de pacientes como um ponto de atenção e que leva ao aumento do risco aos pacientes. Então, esses pacientes que têm um risco aumentado, eles devem ser acompanhados de forma longitudinal pela equipe de saúde, né? A gente tem procurado disponibilizar vários recursos de qualificação da prática também, né? Então, não só, como bem colocou o Dr. Calil, né, da interação entre o médico especialista e o médico da atenção primária por meio do telesaúde nas consultas virtuais. O programa de telesaúde, por exemplo, já é um programa que tem mais de 10 anos no Brasil, né? Em 2016, inclusive, o Departamento de Atenção Básica, na época, já fez o lançamento de alguns documentos e que tratavam muito da melhoria da qualidade do encaminhamento do paciente com insuficiência cardíaca da atenção primária para a especializada, no sentido de dar continuidade a essa interação entre especialistas e melhora a qualidade de vida e melhora o acompanhamento, né? Então, o que o Ministério tem feito é avançar e consolidar algumas das diretrizes que a gente já tinha, né, desde muito tempo e que, obviamente, precisam ser reafirmadas, precisam ser revisitadas. E, além disso tudo, a gente tem procurado fornecer aos gestores municipais um aporte financeiro a mais para que eles possam organizar toda a rede de atenção nos municípios, né? Então,
Hoje, a gente observa, em paralelo a toda a questão do aporte financeiro para os municípios, da qualificação do cuidado entre as equipes de atenção primária e especializada, a gente vê a necessidade realmente de qualificar os dados, né? Então, a gente precisa ter mais informações na atenção primária sobre como é que os pacientes estão chegando e sendo atendidos. Então, isso é um importante passo que a gente está construindo aí para o ano que vem, da gente disponibilizar ao público, enfim, a mídia, os jornais, né? Informações públicas sobre o que vem acontecendo com os pacientes com doenças cardiovasculares na atenção primária, e isso a gente procura sempre avançar junto aos parceiros, né? A questão da internet, por exemplo, que foi muito bem colocada pelo deputado, assim, a gente realmente precisa avançar. A gente vê que hoje é uma realidade que a gente consegue avançar em alguns lugares e em muitos não consegue, mas que hoje a gente tem esse desafio, né, de não interromper o tratamento e de tentar fornecer ao maior número de pessoas possível essa continuidade. Então, as ações que o Ministério tem feito são nesse sentido, Paloma, assim, de avançar nas diretrizes, né, de debater junto às sociedades médicas e sociedades profissionais como nós podemos traçar melhores diretrizes também e a gente superar um pouco todos os desafios que a gente tem encontrado. É mais nessa qualificação. Obrigada. Deputado, existe um paradoxo da longevidade, que ao mesmo tempo que é algo que todos buscam e que deve ser comemorado, ela também é acompanhada de vários problemas, porque com a longevidade as doenças crônicas vêm junto, são carregadas junto, né? Então, se a gente for pensar em longo prazo, e aí eu pergunto isso para o senhor, porque como legislador, os senhores têm que pensar a longo prazo, né? Porque se fazer uma lei, ela vai ser perene. Então, como que sabendo disso, que a expectativa de vida que vem aumentando, também vem acompanhado de um aumento de doenças crônicas, e aí vamos especificamente, estamos falando de insuficiência cardíaca, o que pode ser feito nesse sentido? Eu vendo os comentários aqui, vai passando o filme na cabeça da gente, né? O doutor Manuel Canezini falando, a Thaís. Eu me lembro muito bem quando eu estava no 4º ano da faculdade na Universidade Federal de Goiás, e lá nós atendíamos muitos pacientes com doença de Chagas. Eu não sei nem como é que está o panorama hoje no Brasil em relação à doença de Chagas, né? Inclusive, eu tenho um colega meu de especialidade que ele tem marca-passo por causa da insuficiência cardíaca, né? Chagas. Ela foi para o norte, deputado. A doença de Chagas foi para o norte agora, né? Não está mais em São Paulo e Goiás. Ela subiu, então, mas... O que aconteceu? Fizeram um trabalho, né, doutor Anis Haas, na época, meu professor, um trabalho muito grande, que é o que deveria ser feito hoje no Brasil em relação a isso. Mas voltando, às vezes, à telemedicina, a telemedicina é uma coisa que veio para ficar mesmo, não tem volta. Mas ela começou de uma maneira de cima para baixo, né? Você instalou o primeiro programa, mas não viu como é que estaria... O pessoal deveria ter como ter o acesso, né? Mas, em relação à longevidade, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, como o doutor Canezini falou. Muitos pacientes chegam no pronto-socorro, passam um diurético, passam um antihipertensivo e mandam o paciente embora. Aí ele volta lá, né? O efeito ioiô que foi dito aí. Ele vai, volta, vem, vai... E muitos ficam sem diagnóstico, porque ele não faz ali um eletro que deveria fazer, porque o aparelho está estragado, não tem energia, não tem isso, não tem aquilo. O ecocardiograma, então, é praticamente impossível. Imagina uma ressonância magnética a gente ter. Então, nós temos que ter políticas públicas, né, na atenção mesmo, no fortalecimento da atenção primária para que isso seja adotado. Outro fator também que eu gosto do tema aí, em relação à má formação de médicos no Brasil. Virou uma epidemia de faculdades de medicina sem qualificação. Tem vários hospitais no Brasil que não tem hospital para o aluno treinar, para ele ver saber o que é
E esse é um problema de saúde pública, né, deputado? Exatamente. De saúde pública, não é? Saúde pública. Eu debati muito aqui na Câmara, MP 890, em relação ao Revalida, que os estudantes estão querendo voltar para o Brasil, formados no exterior, querendo voltar para o Brasil, sem a mínima qualificação. Como é que esses pacientes vão ser atendidos? Sim. Muitos fazem medicina por fazer, porque toda família quer ter um médico, né? Um médico que está ali e tal, realmente é importante, mas a formação é muito deficiente hoje. Nós não temos uma formação precisa para que você diagnostique e mantenha esse paciente numa qualidade, numa sobrevida maior. Bom, além disso, a gente tem que olhar os casos que chegam, né, nas emergências, os pacientes que já fazem tratamento, ou os que apresentam sintomas, precisam ser orientados sobre os riscos da doença, para que a gente possa prevenir possíveis complicações. O DataSUS registrou, em um ano, 219 mil internações por doenças cardíacas. O sistema público ele não comporta esses custos tão elevados, né? Eu sempre defendo o diagnóstico precoce para toda e qualquer doença. No caso do coração, não é só o diagnóstico correto, ele salva vidas, mas ele também, você saber o acompanhamento, a dosagem dos medicamentos, se esse paciente está diabético, quais as complicações, a visita periódica ao médico, isso é muito importante. As ações básicas, o agente comunitário, ele é de suma importância na região para que você oriente, o paciente mude o seu estilo de vida. Quer dizer, o brasileiro, cada dia que passa, realmente ele tem, né? Nós temos aumentado a expectativa de vida exatamente por isso, mas precisamos reforçar mais. Ótimo, obrigada. Quero agradecer, são 780 pessoas conectadas no nosso debate. Que bom que cheguem mais aqui, que está bastante produtivo. Doutora Ariane, o doutor Canezin citou aqui que não é uma característica brasileira só essa epidemia, que o mundo inteiro está aumentando, né? O número de casos está aumentando no mundo inteiro. Sim. Agora, existem experiências lá fora que talvez pudessem ser proveitosas, pensando também na nossa realidade, que elas poderiam ser adaptadas para cá para o Brasil? Não tenho dúvida. Acho que a gente começa por um grande gap que a gente tem, como o Canezin comentou, que é a gente não conhecer os nossos dados, né? Todas as estatísticas que a gente traz aqui, né, de epidemiologia, a gente transporta um pouco para o mundo dos países desenvolvidos, assim vamos chamar, os países da Europa, Estados Unidos, e a gente tenta trazer para a nossa realidade esses dados, tentando fazer uma adaptação. O Brasil tem um registro, né, o nosso primeiro registro, que foi o BREF, foi um registro feito pela iniciativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto ao Departamento de Insuficiência Cardíaca, que conseguiu traçar um panorama para a gente, um pouco do que a gente via aqui nos hospitais públicos, mas também privados, que trouxe para a gente dados interessantes, foram dos que eu citei. Primeiro, a nossa mortalidade é maior do que a mortalidade internacional, quando o paciente interna, os dados do BREF foram dados de pacientes hospitalizados. A gente tem um pouco mais de dado, um pouquinho mais fidedigno pelo DataSUS, mas, de novo, esses dados são puxados por CID. CID é o Código Internacional de Doença, que é um código que, apesar de ser muito amplo, ainda tem um déficit do próprio conhecimento dos médicos de usar o CID certo, e eu acredito que se todos soubessem o tanto que é importante preencher o CID de entrada, o CID de saída, o CID das comorbidades, para que a gente conheça o nosso dado, conheça a nossa população, a nossa epidemiologia, para que a gente possa traçar planos de prioridades. Essa é a questão. A gente, sem conhecer qual é o nosso perfil, nós não vamos conseguir traçar esse dado, e se a gente traz para o paciente extra-hospitalar, aí fica mais impossível ainda. Se a gente pegar dados vamos falar da área básica, né, dos postos de saúde, não seria difícil puxar esse dado com toda a rede de informação, de tecnologia que a gente tem hoje no SUS integrada, que é fantástica, né? Nós temos o maior sistema de cobertura de saúde do mundo. Em relação à cobertura universal, o SUS é um dos maiores, se não me engano, o maior, em relação ao número de pessoas cobertas e pela universalidade do nosso cuidado.
Então, eu penso que a gente trazer experiências, e aí eu cito 2 países, que foi a sua pergunta inicial, a Dinamarca, óbvio, um país extremamente desenvolvido, mas que tem seu dado na mão, ele tem o dado de toda a população, óbvio, a gente não vai conseguir ter isso tão cedo, mas acho que a gente tem a almejar algo parecido, para quando a Thaís precisar de um dado no Ministério da Saúde, ela consiga puxar o retrospectivo dos últimos 5 anos, se debruçar em cima dele e dali sair um dado que traz para nós médicos, olha, nós estamos vendo um perfil de atendimento nesse ponto e vamos traçar esse caminho. E o segundo é da Escócia, que também tem um sistema integrado e várias políticas de melhora de um ponto que acho que talvez a gente tenha tempo de abordar aqui, que é o paciente que interna por IC e tem alta hospitalar. Nesse momento que o paciente sai do hospital, é um momento de ouro da gente incorporar os tratamentos que são provados de serem benefícios, mas isso não acontece. Então, existem políticas também de medição de desfechos do paciente que foi hospitalizado e como ele volta para o sistema de atendimento ambulatorial. Então, se a gente seguir esse esse processo de conhecer o nosso paciente, analisar o nosso dado e traçar uma política e um direcionamento baseado na nossa realidade macro, mas também regional, das peculiaridades do nosso país continental, eu acredito que a gente vai conseguir ter mais sucesso para essa doença que é mais grave que a grande maioria dos cânceres em relação à mortalidade. Você sabe, Paloma, a mortalidade da insuficiência cardíaca no paciente que interna por insuficiência cardíaca após 5 anos é de 75% nos dados americanos. Ou seja, em 5 anos, a sobrevida média é de 2 anos depois da primeira internação. Depois de 5 anos, 75% dessas pessoas morreram. Então, veja, em relação a muitos cânceres, câncer de próstata, isso é menos, câncer de mama, de maneira geral, isso é menos. Então, a gente tem que traçar a nossa seriedade do dado comparando com uma doença que todos temem. Então, a gente tem que temer insuficiência cardíaca também, porque esse é o dado real. Obrigada, doutora. Então, todo mundo já ficou doente aqui, todo mundo sabe como é desagradável ficar preso a uma cama ou se sentir impotente, ficar dias sem trabalhar. E a realidade do paciente com insuficiência cardíaca é muito cruel, porque, basicamente, quando ele não está bem tratado, basicamente é assim como ele se sente todos os dias da vida dele, né? Com sintomas horríveis, como falta de ar, inchaço, etc. Então, eu gostaria que agora a gente começasse a falar sobre os desafios e as necessidades dos pacientes. E aí eu gostaria de começar com o Dr. Canezin. Teve uma pesquisa também, eu gosto muito de citar pesquisa porque eu trabalho com isso. Então, assim, meu trabalho no jornal é a divulgação de pesquisa científica. Então, teve uma pesquisa que saiu, não me lembro agora mais que ano que foi, mas foi recente, mostrando que 60% dos brasileiros não conheciam, não sabiam nada sobre insuficiência cardíaca, né? E entre aqueles que conhecem, muitos nem sabem a terminologia da doença, a nomenclatura da doença, e tem a questão da IC descompensada, né? Então, gostaria que o senhor explicasse melhor o que é essa IC descompensada e também comentasse a morbidade e a mortalidade associadas a esse cenário da doença. Paloma, o que acho que muito se falou aqui, né? Eu vou de novo completar o que a Ariane e o deputado e a Thaís falaram inicialmente, né? O deputado citou bastante aí de educação, né? É um jargão, né, deputado, que a gente usa, mas assim, é um jargão que tem que ser usado, não tem outra saída, né? Ou você treina e capacita, que vai desde o menino que está no primeiro ano do ginásio, acabou aprendendo a ler e escrever, ele tem que aprender bem a ler e escrever, e o médico tem que aprender bem a diagnosticar e tratar na faculdade de medicina e o residente sair, senão não vai ter país, né? Não vai ter país. Todos os países que se desenvolveram, eles se basearam no treinamento, na educação. Todos, em qualquer área. E a medicina não é diferente, ela tem que ser feita. Então, o diagnóstico se torna muito difícil, sem educação, sem treinamento, o tratamento se torna muito difícil, e você acaba tendo subdiagnóstico, desde a parte aguda quanto a parte crônica. Então, muitas vezes, o paciente, o que você falou do paciente crônico, ele está lá tomando um antihipertensivo, ele já vem cansando há muito tempo.
ele teve um infarto e já vem preocupado em revascularizar a coronária, em abrir o estente, que é colocar uma prótese ali. Às vezes não é nada disso, às vezes, a maior parte das vezes, é saber que ele tem uma dilatação, que ele precisa tomar medicações que ajudem a reverter essa dilatação miocárdica. Então, precisa de um protocolo de tratamento. Aí vem o estabelecimento de protocolos, de diretrizes, que já foi falado aqui um pouco anteriormente, que o próprio governo quer estabelecer, né, que a Thaís comentou, e em cima de treinamento. E aí a gente fala que treinamento mudou agora na pandemia, graças a Deus, né? Eu trabalho em treinamento há mais de 25 anos e agora, graças a Deus, o treinamento vai atingir gente no interior do Paraná e no interior do Acre. Porque a gente imagina que no interior do Paraná, as pessoas no interior de São Paulo estão sendo bem treinadas. Então, tem cidadezinha em São Paulo que a gente acha que o médico sabe bastante, que é diferente do médico que está no interior do Acre. É muito parecido. Esse treinamento não chega lá. O médico, às vezes, está na unidade básica de saúde há 10 anos trabalhando e ele não tem como treiná-lo. Então, agora, com treinamento híbrido, com simulação virtual, com metodologia ativa, como a Marlene comentou, a gente tem trabalhado com isso bastante no Brasil, então a gente vai possibilitar, estar pronto a ajudar que esse treinamento atinja esse médico de uma forma exponencial. E aí esse médico pode ser resolutivo na sua ação, né? Diagnosticando o paciente crônico, que ele não só está hipertenso, mas que ele precisa tomar remédios para remodelar esse ventrículo, reverter o tamanho desse ventrículo e também fazendo um diagnóstico precoce da descompensação, ou se descompensou na unidade básica de saúde, isso que o deputado falou, nós falamos, não vai dar 2 furosemidas e mandar embora, vai fazer o diagnóstico correto, vai encaminhar para um centro referenciado, porque aí já não é mais da unidade básica de saúde, é um centro secundário ou terciário, que vai entrar com medicações de médio e longo prazo. Mas esse paciente, ele tem que ser tratado inicialmente, tem que ficar na unidade básica de saúde. Esse paciente não pode mudar o seu local para ficar sendo tratado numa unidade referenciada o tempo todo. Não, ele tem que ir lá, regular e voltar para o seu médico da unidade básica, e o seu médico vai ter que saber que ele não pode tirar o beta-bloqueador, que ele não pode tirar o sacubitril/valsartana, o inibidor SGLT2, as outras medicações todas, o inibidor da ECA, o diurético. Esse médico vai ter que estar avisado disso, estar treinado para isso. Se não fizer isso, o sistema não funciona. Não adianta você ter referência lá se você não tem um médico da unidade básica de saúde treinado, sabendo como conduzir. Então, o sistema é mais ou menos dessa forma que eu enxergo a necessidade. Obrigada. Doutora Ariane, a senhora estava falando sobre essa questão da rehospitalização, e a gente sabe que 50% dos, e talvez seja até um número que esteja subnotificado, mas até a estatística oficial mostra que 50% dos pacientes hospitalizados vão ser readmitidos até 90 dias depois, e essa readmissão é um dos principais fatores de risco para a mortalidade por IC. Por que isso acontece? Perfeito, Paloma. E isso é um dado tão importante, porque hoje em dia, nos estudos, quando a gente vai testar uma nova droga para tratar a insuficiência cardíaca, e felizmente a gente avançou nisso, né? Foram 20 anos de espera para que viesse alguma coisa nova. Então, 2014, nos últimos 2 anos, né, mais 2 drogas aprovadas para tratar a insuficiência cardíaca. Isso é tão importante porque hoje, nos desfechos, você quer saber se uma droga é eficaz, um remédio é eficaz, a gente quer ver se ele faz as pessoas viverem mais, né? Então, a pessoa que não toma o remédio, viveria 5 anos, com o remédio ela passa a viver 7, 8, fazendo uma analogia aí, talvez com as doenças oncológicas, que os desfechos são mais curtos. Mas, de maneira geral, hoje, a gente avalia internação como um desfecho importante para a insuficiência cardíaca. Se eu tenho uma medicação que ela reduz a chance do paciente internar de novo, isso é um dos motivos para ele ter uma aprovação. Óbvio que o objetivo sempre vai ser reduzir a morte, mas por quê? Porque essa correlação entre o paciente que descompensa e a mortalidade, ela é uma espiral descendente. Cada vez que o paciente interna, ele volta pior. Então, se a gente conseguir, ele volta pior porque nessa internação é o ápice da descompensação, então muita coisa falhou antes para ele chegar a precisar ser internado. Se ele for internado e precisar ir para UTI, para CTI, para tomar remédios na veia para fortalecer o coração, essa mortalidade ainda é maior. Ou seja, o que a gente vê como a hospitalização é uma falha
de todos os processos que deveriam ter sido feitos, de adesão, de orientação contra a ingestão hídrica, de orientação a tomar os remédios. Hoje eu atendi o paciente, ele tomava 20 remédios de uma vez e tinha queda de pressão, ou seja, ninguém falou que ele tinha que fracionar, que tinha que explicar. Então, falta orientação ao paciente. O paciente tem muitas dúvidas e, às vezes, ele não tem tempo de perguntar. Eu lembro num seminário que a gente teve com a Lado a Lado, que a Marlene falou uma frase que, para mim, foi marcante. Ela falou, a gente tem que ensinar o paciente a perguntar. Tem que ser objetivo. Ela falou assim, eu quero saber isso, 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 porque eles são muito passivos, por falta de questão de comunicação. Então, a gente tem que dar essa abertura. Eu nunca pergunto, o senhor tem alguma dúvida? Eu pergunto, qual é a dúvida? Porque se você tem alguma dúvida, eles ficam um pouco retraídos. Então, eu falo assim, qual é a sua dúvida? Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, se eu já passo do pressuposto que ficou dúvida... Então, eu digo isso porque quando o paciente culmina em chegar em insuficiência respiratória no pronto-socorro aqui no hospital, muita coisa falhou. E isso vai marcar para sempre o risco dele de viver menos no próximo ano e nos próximos 5 anos, que isso é um marcador. Então, a gente tem que enxergar uma internação como uma falha, uma internação por isso ser descompensada por uma falha dos processos que deveriam ter sido controlados e que culminaram com uma necessidade de internação. Então, esse é, de uma maneira, óbvio, tem vários fatores relacionados a isso, mas, de maneira geral, esse é a importância da hospitalização. Ele faz o paciente voltar para casa pior do que ele esteve. Obrigada. Thaís, o paciente do SUS, como é que é o fluxo desse paciente no SUS, do diagnóstico até o tratamento? Então, a gente tem alguns documentos que orientam os gestores e profissionais a estabelecer esse fluxo, né? Um documento que o último que foi lançado, na verdade, é um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, né, que está disponibilizado no site do Ministério da Saúde, no site da Conitec, que é a Comissão de Avaliação de Incorporação de Tecnologias no SUS. Então, esse fluxo que foi lançado em 2018, ele traça não para todos os tipos de insuficiência cardíaca, mas pelo menos aquelas com fração de ejeção reduzida, né? Então, não trata especificamente da ICC descompensada, por exemplo, né? Mas ele dá boas e importantes diretrizes de como o diagnóstico deve ser feito, né, na atenção primária ou pelo médico especialista, e como ela deve ser referenciada e o cuidado ser continuado na atenção primária. Então, ali traz todas as diretrizes, né, sobre algumas medicações que devem ser utilizadas, os parâmetros de diagnósticos, critérios clínicos, né? Então, foi um protocolo desenvolvido em parceria com as sociedades médicas. Ele passou por um processo de consulta pública na época, né? E ele foi publicado em 2018, muito afinado também com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a gente também segue nas nossas recomendações, né? Além disso, a gente tem avançado em estabelecer fluxos para toda a rede, não só para a atenção primária. Então, em algumas situações a gente já avançou mais, em outras a gente ainda vai avançar para o próximo ano, que é no estabelecimento de linhas de cuidado. Então, as linhas de cuidado, hoje a gente já tem pronta pelo Ministério a linha de hipertensão, de diabetes e de obesidade. Então, as linhas de cuidado, elas orientam justamente qual é o papel dos profissionais, não só profissionais médicos, mas dos profissionais que dão assistência aos pacientes em cada uma dos níveis de atenção, né? Desde a atenção primária até a internação em média complexidade, até os hospitais de alta complexidade. E essa interação entre níveis de atenção é que tem sido muito o foco das discussões e das diretrizes atuais do Ministério, né? Então, trabalhar muito essa interação, a referência e a contrarreferência, que antigamente a gente chamava, mas que hoje a gente sabe que não é só uma questão de referenciar, é uma questão de compartilhar o cuidado, né? E aí eu gostaria de reforçar bastante a fala que a doutora Ariane estava colocando agora,
que é da promoção da saúde, não só da promoção da saúde, né, como hoje, nós falamos aqui hoje do Departamento de Promoção da Saúde, não só aquela voltada ao grande público em geral, né, que é muito importante, sobre os hábitos saudáveis de vida, sobre a cessação no tabagismo, mas também aquela voltada aos pacientes já adoecidos ou que já apresentam uma patologia e que pode, inclusive, e deve, inclusive, ser feita dentro do consultório ou dentro da unidade básica de saúde, né? Então, diretamente na forma de se relacionar com o paciente, de novas tecnologias de cuidado, de novas tecnologias leves de passar uma informação sobre qualidade de vida, sobre assistência farmacêutica, né? Sobre alimentação, uso de atividade física. É claro que em pacientes com insuficiência cardíaca, isso tudo é muito bem moderado, né? Não são as mesmas orientações que a gente passa para uma população saudável, mas que elas devem ser realizadas. Inclusive, falando especificamente agora, né, nesses últimos tempos, da saúde mental dos pacientes, né? Como trabalhar, como fazer a adesão ao tratamento, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem colocado, e isso tem sido considerado nas diretrizes que o Ministério da Saúde tem feito e vai lançar ainda para o próximo ano, né? Então, isso é muito importante. Obrigada. Realmente. Deputado, o Brasil já há algumas décadas que é um exemplo internacional no tratamento, na garantia de um tratamento eficaz e atualizado de HIV, né? E aí vamos tentar pensar como trazer isso, essa referência, esse orgulho que a gente tanto tem do nosso SUS de oferecer esse tratamento atualizado e eficaz para os pacientes de HIV/AIDS. Se a gente pensar como transpor isso para insuficiência cardíaca, como que o legislativo pode ajudar a garantir que os pacientes tenham acesso não só ao tratamento, mas ao melhor tratamento. Antes do senhor responder, só queria registrar que já a nossa audiência já aumentou para 883 pessoas. Agradecer quem está nos acompanhando. O senhor está sem som, deputado? Deputado? Eu estou acompanhando a sessão da Câmara. Tudo bem. Nós estamos em votação aí. Então, eu acho que o SUS, durante a pandemia, ele cresceu muito, fortaleceu. Né? Isso foi muito importante. Aquisição de equipamentos, aquisição de EPIs, treinamento de pessoal, vários, né, fatores que contribuíram para o crescimento do SUS. E muita gente não conhecia o SUS, inclusive o próprio ministro falou, né? Não conhecia o SUS. Então, o SUS ele é um exemplo. Se nós não tivéssemos o SUS, como vários outros países aí da América Latina, o índice de mortalidade seria muito grande no nosso país, né? É interessante até que os Estados Unidos, por exemplo, que todo mundo tem como grande referência, e né, investindo nos Estados Unidos, a mortalidade deles está altíssima, né? Eles não têm... Então, inclusive o pessoal lá, eu vi já vários depoimentos de pessoas, né, que vai lá fazer uma simples consulta, chega uma conta lá milionária para pagar. Como é que você não tem um plano que beneficia a população de uma maneira como nós temos aqui no Brasil? O SUS é gigante, né? Mesmo diante de tantas burocracias que a gente enfrenta diariamente, né, Thaís? A gente sabe aí que desde a manutenção de equipamentos, a compra de materiais, a liberação de leitos, a judicialização. Eu acho que a judicialização do SUS é um entrave muito grande. Inclusive, eu já tentei saber o que existe de judicialização no SUS, no país, eu não consegui esses dados, né? Então, nós sabemos que constantemente tem a interferência de grandes laboratórios. Eu sempre defendi o SUS. A vida inteira eu continuo atendendo hoje no hospital que eu trabalho, em Goiânia, Hospital Materno Infantil, atendo todo mundo pelo SUS. Inclusive, esse final de semana, não sei se você sabe, Paloma, eu sou uma referência no tratamento de gêmeos siameses. E nós nos tornamos uma referência hoje internacional. Nós estamos com 2 casos lá em Goiás
e a ministra Damares esteve lá juntamente com a primeira-dama de Michele Bolsonaro, e no evento elas foram lá visitar essas duas crianças. E a ministra Damares perguntou para mim: doutor, vem cá, esse tratamento todo aí é feito pelo SUS? Foi totalmente feito pelo SUS. Nós já realizamos aqui no Hospital Materno Infantil 19 cirurgias de separação de siameses. Agora, quanto ficaria uma cirurgia dessa? Falei, se você for pagar a equipe médica, UTI, tudo, etc., você não vai gastar menos de R$1 milhão. Né? Quer dizer, então, o SUS ele é muito bom. Então, tudo isso que você falou do tratamento, da referência da AIDS e outras patologias, né, o SUS ele é responsável por isso. Então, assim, existe uma política de governo em cima, né, do que é o SUS, a universalização, a hierarquização. Então, tudo isso o paciente tem acesso, inclusive aos medicamentos. Então, é importante a gente ter o SUS no nosso Brasil. Eu não sei se será isso mesmo assim que você... E o Congresso, de alguma forma, ele pode ajudar a garantir que, assim como tem esse programa tão eficiente de HIV/AIDS, que também tenha o acesso ao tratamento melhor? Exatamente. Você falou uma coisa muito importante. Eu faço parte da comissão externa do Covid-19. E lá nós temos deputados de vários partidos. É impressionante como nos unimos, todos, PT, PCdoB, DEM, todo mundo se uniu em função do tratamento do Covid, em função do SUS. Se você quiser mexer com um deputado lá, você vai falar mal do SUS. Aí a gente compra a briga, porque nós temos que fortalecer mais, criar políticas para que o SUS seja mais fortalecido. Eu penso o seguinte, eu acho que, é uma opinião minha própria, o Ministério da Saúde ele deveria ser intocável, imexível. Ele deveria ter uma política pública, já que nós temos o SUS, de 30, 40 anos. Quem poderia mudar as diretrizes do SUS? É aquilo ali que tem que acontecer. Nós temos um planejamento e esse planejamento tem que ser seguido. Aí nós vamos fortalecer mais ainda. Porque é interessante, porque em todos os setores, cada governo que entra, cada governo que sai, eles mudam, por exemplo, lá na Secretaria de Saúde, muda isso, muda aquilo, não, agora comigo é assim. É igual na educação, você não pode, tem que ser imexível, né? A educação tem que ser coisas que a gente planeja a longo prazo. Você não faz planejamento de saúde em 4 anos. É impossível, né? Fora as judicializações, uma série de outros fatores aí. Muito obrigada, deputado. Já que a gente começou a falar de tratamento, acho que a gente pode começar a debater um pouco mais essa questão. E, doutora Ariane, no tratamento do paciente descompensado, o que o médico deve recomendar a ele? Porque a senhora já falou sobre como que deve ser o acompanhamento desse paciente, né, do ponto de vista de quem cuida, né? Mas do ponto de vista do paciente, como que deve ser esse tratamento? O que tem que ser dito a ele dessa fase da hospitalização, entre a hospitalização, para evitar que haja uma nova hospitalização? Quais são as indicações que o médico deve passar para ele? Excelente pergunta, Paloma, porque isso é tão importante. Eu comecei a falar sobre o momento da alta hospitalar, né, que é o momento onde o paciente recebe aquelas orientações do que ele vai tomar. Muitas vezes é a primeira internação por insuficiência cardíaca e muito frequentemente é quando ele descobre a doença, como já foi colocado, o paciente chega com falta de ar e aí no decurso da internação a gente descobre. Então a gente vem levando uma série de informações sobre o que deveria, né? Então, o primeiro ponto é a gente deveria usar esse momento para educar o paciente, como a Thaís mesmo já disse, como o Canezin disse, né? Não só os médicos têm que ter propriedade para falar, para passar a informação de maneira correta, e não é usar uma linguagem, vamos dizer que não precisa de uma linguagem médica, não é isso, é comunicar, e comunicar, você tem várias maneiras de comunicar e ser efetivo. O importante é chegar a mensagem do que é a doença, a importância dela, que ele vai conviver com aquilo por muito tempo, muito provavelmente. Então, esse conceito que é uma doença crônica, que vai exigir vigilância, que vai exigir rotina, que vai exigir consultas, que ele tem que voltar idealmente em 1 semana ao médico,
né? Então, o paciente ele tem que incorporar, e geralmente esse momento deve ser um momento em que está o paciente e um familiar, de preferência o familiar que cuida do paciente, ou alguém responsável por dar os remédios se o paciente sair debilitado, enfim. Então, cabe a nós médicos ter o conhecimento do que é importante, o que muda a vida do paciente, e, na meu ver, e eu acredito que a literatura toda é homogênea em relação a isso, saber o que é a doença, saber como evolui, que ela é crônica e que ele vai, como diz, vai ser um casamento por muito tempo entre o médico e o paciente, para que a gente não se encontre de novo no hospital, que eu não quero encontrar ele no hospital, quero encontrar em casa, de preferência passeando no parque com a família, sem falta de ar. Então, esse é o nosso objetivo. E para o paciente, essa rotina de vigilância dos sintomas, o paciente ele tem que ser orientado o que ele precisa entrar em contato com o médico e o que ele precisa correr para o hospital, né? Então, a gente fala que tem um sinaleiro de sintomas, né, que o paciente deve todos os dias se perguntar em relação ao cansaço, em relação a sintomas mais graves, sensação de desmaio, enfim, esses sintomas vermelhos, hospital. Sintomas mais leves, que exigem uma visita mais precoce ao médico, um contato telefônico, uma telemedicina para tirar dúvidas, e principalmente envolver a família no cuidado, se assim for possível, ou um cuidador, para que tenha vigilância em relação à alimentação, a ingesta de água, aderência à medicação é um ponto chave na IC, são muitos remédios, todos são importantes, e tem que ter essa rotina. Então, cabe ao paciente, e aí eu acredito que tenham muitos pacientes aqui também ouvindo a gente, seja curioso, pergunta, né? Às vezes a gente, no dia a dia, na correria da consulta, imagina que sabe ou que está clara aquela informação e não está. Então, não deixe, por favor, de nos perguntar, e a gente vai estar, né, pronto aí para responder. Então, é isso. Então, nós educamos, nós nos habilitamos com a educação médica, conhecemos a doença e temos que saber passar informação para o paciente. E a eles cabe ser aderente e ser curioso. Falo que é uma boa característica ser curioso, como paciente. Obrigada, doutora. Doutor Canezin, esse protagonismo do paciente ficou bem claro agora que ele é muito importante, né, de não ficar ali só como a vítima da doença, mas também mais o principal interessado, né, em conviver bem com essa doença. E eu lembro de uma pesquisa também, um estudo brasileiro que foi feito em 21 cidades, e ele mostrou que 30% dos pacientes voltam a ser internados porque não aderiram ao tratamento, né? Então, qual que é também o papel? A gente sabe que a descompensação ela tem múltiplos fatores, mas qual que é o papel do paciente também nesse agravamento dos sintomas? E o que pode ser feito para que ele leve a sério o seu tratamento? 30%, Paloma, em 60 dias, né? Se você colocar em 6 meses, mais de 50% desses pacientes reinternam e agravam, e a mortalidade, como a Ariane já falou, é altíssima, chega a ser 50% em 2 anos. Então, assim... Esse 30%, na verdade, foi identificado nessa pesquisa específica, que foi com 2.000 pessoas, mas um 30% que foi rehospitalizado porque não aderiu à medicação. Então, assim... As medicações é um grande... um dos maiores problemas, né, que a gente entende, volta a falar, educação. Falta empoderar o paciente. Hoje, com tudo que nós temos de mídia, o paciente que nos está assistindo agora, né, ele tem que procurar a referência correta na internet, de forma correta. Hoje tem inúmeros sites, Sociedade Brasileira de Cardiologia, sites do governo, sites do Ministério, sites, a Rede Brasileira de Ciência Cardíaca, a lado. São vários locais de confiança, sites de hospitais, que têm referências sobre a doença, para que ele possa se empoderar sobre a doença e, eu vou mais longe, ele possa se autotratar diante orientação do seu médico. Não é simplesmente sair tomando medicação, não. Mas ele tem que chegar no seu médico e falar: doutor, por que eu não estou tomando essa medicação? Porque o governo não paga. E o senhor está pelo SUS. Não, doutor, eu vou lá falar com o governo. Eu vou lá bater na porta do deputado Calil e vou ver se ele me ajuda a referenciar sobre essa medicação, as centros de referência. Essa medicação melhora a mortalidade em 20%, 30%. Por que só o sistema privado está atuando? Agora, na Covid, falaram que tem que vacinar todo mundo. Não vai vender vacina privada. Então, peraí.
Tudo bem, Covid é uma pandemia, mas a doença cardiovascular é uma pandemia também. Então, assim, fica uma coisa meio maluca, né? A gente entender que algumas doenças valem as medicações que salvam todo mundo, e outras doenças, essas medicações não valem, que é uma epidemia. Eu concordo, é uma epidemia, não vamos comparar com a Covid, que ela veio em 1 ano ou 2 e está colocando. Mas doença cardiovascular também é uma epidemia. Então, o governo está planejando isso, eu acho que está caminhando até isso, colocou isso muito bem. As linhas de cuidado, eu acho que é um passo enorme no projeto agora, para que essas linhas de cuidado possam abrir, empoderar esse paciente, para que esse paciente, geralmente os pacientes vêm no ambulatório referência de insuficiência cardíaca e eles não sabem o nome da doença. Eu pego na UEL, que a gente coordena o ambulatório de insuficiência cardíaca, senhor, o que o senhor tem, seu Pedro? Eu não sei, eu tive infarto. Ele está no ambulatório de insuficiência cardíaca, ele não sabe falar o nome da doença que ele tem. Ele fala que tem pressão alta e infarto. Ele não referencia o nome da... Tudo bem que o nome é complicado, insuficiência cardíaca, né? Talvez seja melhor a gente mudar esse nome e falar doença do coração fraco, né? Mas, assim, pressão alta é fácil, né? Infarto é fácil, né? E talvez tenha que mudar esse nome. Mas, assim, basicamente é empoderar o paciente para que ele possa ter esse conhecimento, se autotratar no bom sentido, com o médico do posto de saúde ajudando, aumentar o seu diurético e pedir a medicação, não deixar tirar o vasodilatador dele, que é essa medicação que a Ariane falou, que abre a periferia, porque o coração tem bomba fraca e faz com que o coração diminua de tamanho. Hoje tem drogas no mercado já disponíveis, algumas aprovadas pelo SUS, outras não aprovadas ainda, né, que estão em encaminhamento. Então, assim, eu acho que com o empoderamento do paciente, a gente vai conseguir traçar as linhas de cuidados que a Thaís colocou o ano que vem, muito mais fácil, porque o próprio paciente ele vai se direcionar e vai pedir pelo tratamento e vai acabar criando o seu caminho, sua linha de cuidado, desde que o médico da unidade básica de saúde e do hospital referenciado esteja treinado e capacitado para isso também, né? Então, a gente tem mecanismo de treinar esses médicos muito melhores do que disponibilizar um PDF, disponibilizar uma ferramenta estática. Né? Então, eu acho que a palavra que eu deixaria para todos os pacientes, como a Mariane falou aí também, se empoderem, né? Se empoderem e questionem seus médicos, né? Nos questionem, né? Porque isso faz a total diferença. Se autotratem no bom sentido, né? Preocupem-se em acertar a sua medicação, perguntando para o médico se pode subir a dose, diminuir a dose, aumentar o diurético, diminuir o diurético, ganhou peso, eu tenho que aumentar o diurético. Liga para o paciente, eu ganhei 2 quilos. Liga para o seu médico, doutor, do posto de saúde, passa no posto de saúde, né? Se ele ganhou 2 quilos. Eu ganhei 2 quilos em 3 dias. Alguma coisa está errada. Comida não é água. Então, tem que aumentar o diurético. Então, eu mesmo aumento meu diurético, minha furosemida. Não tem problema. Mas ele tem que saber disso. Ele tem que aprender isso. Isso tem que ser ensinado a ele. Eu não posso, nós não somos uma ditadura onde a gente não ensina, não empodera as pessoas para elas, a gente precisa treinar mais isso. O profissional de saúde precisa treinar mais, empoderar e saber que ele não é o detentor do conhecimento total da saúde. Que a própria pessoa... Que o paciente faça uso desse tratamento, né? Não deixa ali só guardado na caixinha ali dentro da cozinha, né? Sem dúvida. Então, obrigada, doutor. Thaís, aproveitando esse gancho que o doutor deixou aqui sobre os medicamentos, que existem vários tipos de medicamentos hoje, que inclusive alguns que comprovadamente aumentam a expectativa de vida do paciente. O que o SUS oferece hoje para o paciente de insuficiência cardíaca? Tem esses medicamentos mais modernos, já foram incorporados? A gente tem uma gama de medicamentos já incorporada, né, na relação nacional. É claro que talvez os medicamentos mais de ponta, e os cardiologistas podem nos apontar, né, que sempre há opções terapêuticas variadas, mas hoje os principais medicamentos para o tratamento da insuficiência cardíaca, hoje eles já são incorporados ao SUS, né? Claro também que a gente tem uma lista nacional, né, que orienta o programa de distribuição de medicamentos pelas unidades básicas e hospitais, o próprio programa, né, de farmácia popular, que foi muito popular, exatamente, né, funcionou muito bem em todos os municípios.
ele segue uma lista nacional e é claro que os municípios eles também podem adaptar essa lista nacional às necessidades, à realidade epidemiológica, né? Então, assim, é claro que a gente pode ter vários avanços no fornecimento de medicamentos, mas é como a gente falou antes, né? Assim, o sistema público de saúde hoje no Brasil, ele permite, ainda que não na totalidade, mas ele permite acesso a milhões de pessoas, né? E esse acesso inclui também a medicação. E o Ministério tem sido sempre muito aberto e sensível à discussão com as sociedades médicas, com representantes da sociedade, né? Então, aqui no Ministério, a gente tem o Conselho Nacional de Saúde, que também encaminha muitos pedidos, né, de melhorias nas políticas e na qualidade da atenção. Então, é claro que a gente tem sempre um espaço, né, para avanço, mas hoje a gente vê que o tratamento da insuficiência cardíaca, ele é um tratamento estabelecido no SUS, né, e que a gente pode, sim, avançar para algumas necessidades, mas que hoje a gente consegue também dar conta de milhões e milhões de pessoas diariamente, né. É muito importante isso que o doutor Canesi e a doutora Ariane falaram agora no começo, que o próprio paciente procure o serviço de saúde, que saiba dos seus direitos, né, e que requisite as informações até que ele tenha toda a clareza sobre o seu tratamento. E é importantíssimo que todos os profissionais que cuidam desse paciente, não só o médico, mas os médicos, enfermeiros, os próprios agentes comunitários de saúde, que eles saibam orientar a população na realização desse autocuidado. Então, o autocuidado é um tema muito importante para a gente, hoje aqui no Ministério, né, no Departamento de Promoção da Saúde. Então, como que a gente promove o autocuidado, como que os profissionais podem deixar um canal de comunicação aberto com os pacientes para que as dúvidas eles sejam solicitados, né, a procurar o serviço de saúde, que o serviço de saúde também possa acolher os pacientes, né, no sentido de resolver os problemas. Então, hoje a gente sabe que os tratamentos, eles passam por constante atualização e a gente, aqui no DEPROS, aqui na coordenação, a gente tem sempre a felicidade de acolher e recepcionar sempre sugestões para que a gente possa trabalhar em melhores diretrizes e políticas. Isso é fato. Obrigada, Thaís. E os senhores falando sobre o protagonismo... Tá. Então, eu achei muito importante o que a Thaís falou, porque em cima também do que a gente disse há poucos instantes, a sua pergunta. Esses medicamentos populares, eles vieram para melhorar muito a condição desses pacientes. Melhorou muito a sobrevida deles, né? Porque eles não tinham acesso a isso. Às vezes, eles deixam de tomar um medicamento por ele não ter condição de comprar, né? Naquele mês, a situação, ele tem que pagar energia, tem que pagar água, aí ele faz duas opções, né? Então, é muito importante. Fortalecimento dos conselhos de saúde também é de suma importância para que haja fiscalização no seu município, no seu estado, até geralmente. E se é um medicamento mais caro, é o que eu falei no início, né? A judicialização, que é um outro problema que a gente tem enfrentado aí. E às vezes também associações de pacientes também podem ter um protagonismo muito grande, né? Isso já acontece em relação a algumas doenças graves, doenças raras, que eu já entrevistei muitos pacientes dessas doenças mais raras e que os remédios são muito caros e que se organizam em associações também, né? Deputado, o senhor falou do preço dos medicamentos populares, então, uma pergunta que eu tenho para o senhor. O Farmácia Popular, primeiro, o senhor acha que o Farmácia Popular ajudou a controlar, tem ajudado a controlar a insuficiência cardíaca no Brasil? Talvez o cenário fosse pior se ele não existisse. E como garantir, como o Congresso pode garantir que o Farmácia Popular não sofra cortes no orçamento, porque a gente sabe que esse ano vai ser muito complicado, porque as vacinas para a Covid vão ser caras, são na ordem dos milhões, então, milhões de doses, né? E, então, assim, como garantir que esse programa não será afetado? Olha, a farmácia popular, eu acho que ela veio para ficar, né? Não tem como você
interferir politicamente. Vamos, o presidente vai baixar um decreto, o Ministério da Economia. Isso aí está dando prejuízo, mas vai dar prejuízo muito mais na área da saúde. Esses pacientes vão deixar de tomar medicamento, vão procurar os hospitais. Então, eu vejo que é impossível você tirar recurso da farmácia popular para investir, por exemplo, na vacinação, né? É praticamente inexistente. Eu não vejo como isso aí pode prosperar. Isso vai dar um debate violento. Eu acho que nenhum deputado ali, né, vai deixar de votar uma situação drástica dessa aí, porque a população precisa, a população carente. A gente sabe que a maioria da população brasileira não tem condição. Um remédio que às vezes custa R$7, ele deixa de comprar. A metformina mesmo, 500 miligramas, custa aí R$7. Ele fala, eu não tenho condição de comprar, esse mês eu não posso. Tem uma série de eventos aí. E a insuficiência cardíaca foi beneficiada, porque tem os diuréticos, tem os antihipertensivos, né? Tem outros medicamentos que podem ajudar, sim, esse pessoal mais carente. Obrigada. Nós temos aí que não precisa e utiliza, viu? Verdade. Nós temos mais alguns minutinhos para um debate, uma consideração final de cada um dos participantes, que eu proponho o tema como não deixar os pacientes desassistidos. E eu queria começar com a doutora Ariane. Paloma, eu acho um excelente ponto. Eu acho que para isso, eu penso que, falando como médica do serviço público, né, eu acho que a gente tem que ter um olhar especial para esses pacientes, dado o impacto de custo, né? A gente nem falou muito disso aqui, mas isso tem um custo enorme, essas hospitalizações para o governo, um custo anual, que, né, tira desse dinheiro que poderia estar sendo aplicado para estratégias de prevenção e para tratar uma doença que já se instalou. Então, eu penso, para a gente não deixar esses pacientes desassistidos, a gente vai precisar do nosso SUS sempre, e nos hospitais de referência, e nos hospitais que atendem essa 100%, falando como aqui em Santa Casa, essa população, a gente tem que ter uma política específica de acesso, de triagem adequada, que é isso que a gente tem feito aqui, né? Esses pacientes, eles não estão só com cardiologista, Paloma, eles estão com geriatra, eles estão com clínico, eles estão com endócrino, os pacientes, eles estão espalhados, né? E eles têm que chegar ao melhor atendimento, eles têm que chegar ao especialista, que não seja exclusivamente o cardiologista, como o Canezinho disse, nós temos que educar os médicos, a IC, ela está em todo lugar. Então, a gente tem que empoderar o paciente, como a gente já colocou, mas ele tem que chegar a quem sabe tratá-lo. Então, eu penso que é uma política de educação médica que chegue a todos, que chegue ao UBS, que chegue aos centros de referência, e um reconhecimento por parte dos gestores, dos legisladores, de que a gente precisa ter um olhar tão especial para a doença cardiovascular, especialmente para a IC, como a gente tem para as doenças oncológicas, que, felizmente, o Brasil tem trabalhado e tendo um resultado muito favorável nisso. Então, são todas as esferas, né? O governo, as sociedades médicas, a população, que aqui representadas aqui pelas ONGs e como ela dá lá. Então, essas seriam minhas considerações. Obrigada, doutora. Doutor Canezinho, não tivemos tempo mesmo para falar do impacto financeiro, então eu proponho ao senhor que o senhor comente como a assistência correta ao paciente pode evitar um déficit, um rombo no orçamento da saúde pública. Paloma, assim, todo mundo está nos assistindo. É bem claro, viu? É muito claro o sistema, e o governo sabe disso, e o governo está tentando fazer isso, né? Que você tem que descentralizar o atendimento hospitalar do processo, né? Hoje se gastam bilhões de reais, para se atender um paciente com insuficiência cardíaca dentro do hospital, onde é colocado devices, marca-passos, desfibriladores, uma série de dispositivos de alto custo, manejo de internações caras, como nós falamos anteriormente, e nós não, por exemplo, criamos uma linha de cuidado lógica e clara para se disponibilizar novos tratamentos que impactam em 20%, 30% de reinternação e mortalidade. Por exemplo, nós temos 2 em fila aí,
que são os inibidores SGLT2 e o sacubitril valsartana, que já foi aprovado pelo governo. São 2 novos tratamentos que tiveram trabalhos enormes em insuficiência cardíaca, que tiveram impacto na mortalidade enorme, em torno de 20% a 30%, e na reinternação, que é muito melhor nós investirmos na liberação referenciada e financiamento, com treinamento e referenciamento de locais de acesso a essas medicações, do que nós investirmos esse recurso dentro do hospital quando o paciente está internado. Isso já tem vários trabalhos mostrando que é muito mais custo efetivo você investir na prevenção, é óbvio, e investir no tratamento para evitar a reinternação, nem que esse tratamento ele tenha um custo mais elevado. É uma medicação nova, são medicações novas, que chegaram, uma já tem 8 anos no mercado, outra tem 2 anos no mercado, uma tem 6 anos no mercado, outra tem 2 anos no mercado, que foi o estudo publicado, e o governo está caminhando para isso. As linhas de cuidados estão caminhando para isso. Eu acho que o governo está enxergando isso que tem que ser feito, treinar na unidade básica, e eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. A gente não é tirar do hospital, mas evitar que o paciente fique dentro do hospital. Evitar que 60% da verba, hoje, é gasta com devices, com equipamentos intra-hospitalares, e a gente poderia utilizar muito desse dinheiro para evitar que fosse gasto dentro dos hospitais. Então, eu acho que a gente tem que mudar aí o foco. O foco da doença não pode ser mais hospitalar. Ele tem que ser foco no paciente, no pré-hospitalar, na unidade básica. Só que para isso precisa investir nisso. Precisa gastar dinheiro com tratamentos novos, porque esses tratamentos novos vieram para ficar. É como a vacina. A vacina está saindo, tem publicação, grandes publicações, e essas vacinas vão ser aplicadas. É a mesma coisa. O tratamento para ser novo, ele é efetivo, ele tem, né, hoje nós temos no mercado inibidor da ECA, no farmácia popular, beta-bloqueador, e furosemida, basicamente, Ibra, basicamente isso. É bom, é muito bom, como a Thaís falou. Isso mudou o impacto no tratamento da IC, foi um grande caminho, Nós não tínhamos isso, né? Nós não tínhamos o carvedilol, nós não tínhamos há 10 anos, há 8 anos atrás, 7, 5 anos atrás, 4 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás. Agora nós temos. Então, acho que nós temos que abrir para o ano que vem, na linha de cuidados, para essas novas 2 medicações que tem que entrar nesse portfólio, para que isso possa diminuir o impacto da internação do paciente, tendo um resultado, né, mais positivo no tratamento da doença. Obrigada. Deputado, como que o Congresso pode ajudar, então, nessa questão de garantir o melhor tratamento para o paciente, incluindo a incorporação de novos medicamentos? Bom, nós temos que começar a investir nas políticas, começar não, a gente já investe, né, fortalecer as políticas públicas de saúde, principalmente nessa área, que já é uma doença que mata tanto no nosso país, né? Então, nós temos que discutir essa questão nas comissões, para que, inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia solicitar uma audiência pública, sim, né, para que a gente possa discutir isso agora em 2021. Eu me disponho o pessoal fazer o requerimento, a pedido deles, a gente possa mostrar a real situação de uma patologia que mata muito no Brasil. Como eu fiz há pouco tempo atrás um requerimento da criação da Frente Parlamentar de Cardiopatia Congênita, que nós discutimos aí, né, que objetiva trazer à pauta projetos específicos sobre as doenças cardíacas, que a criança também morre de insuficiência cardíaca, né? Então, é importante se discutir o tema de uma forma ampla, transparente, e as frentes parlamentares, para que a gente possa cumprir bem esse papel na interação com grupos específicos e as autoridades competentes. Então, eu acho que o caminho é esse, que a gente pode melhorar, sim, desde que a gente leve isso na Câmara e haja essa discussão, né, na Comissão de Seguridade Social e Família, que eu faço parte, sou titular, provavelmente eu continuarei como titular no próximo ano, e a sociedade nos procura para que a gente possa, né, levar esse assunto numa audiência pública e a apresentação de novos medicamentos que sejam incorporados ao SUS. Muito obrigada, deputado. Thaís, encerrando com você, então, como garantir que o paciente não fique desassistido? Essa é uma pergunta de ouro, né, Paloma? A gente faz de tudo enquanto política pública, né, para que a gente possa ampliar o acesso
da população aos serviços de saúde, que a gente possa qualificar os profissionais que hoje estão não só no âmbito hospitalar, mas principalmente na atenção primária à saúde. E a gente, é claro, a gente estuda sempre a incorporação das novas tecnologias, né? Lembrando que hoje um dos grandes problemas como a gente vem conversando hoje aqui de tarde, é a cronificação, né, da situação de saúde dos pacientes, justamente pela adesão terapêutica, pela continuidade do cuidado, né? Então, não só na responsabilidade do médico, mas na responsabilidade de toda a equipe de saúde multiprofissional. Então, hoje a gente tem na atenção primária um contingente enorme de enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais que devem estar ligados, né, entre si, para oferecer o melhor cuidado ao paciente, de acordo com as necessidades do paciente e do território, né? E o que nós precisamos, além da população brasileira que precisa do SUS, o SUS também precisa do Brasil, né? Então, o que nós precisamos realmente é da conjugação de esforços de toda a população na valorização do sistema público, né? Que hoje a gente está vendo que está salvando milhares de vidas no Brasil. Então, o que nós precisamos é desse esforço conjunto realmente, para que a gente possa sustentar a nossa política pública de saúde e, ao mesmo tempo, orientar os pacientes e os profissionais para que a continuidade do cuidado, o autocuidado, a percepção de saúde, ela seja uma prioridade na vida das pessoas, né? Mais do que a gente colocar fatores diversos aí das dimensões da vida, né, de cada um, do subjetivo, mas a saúde, ela é sempre uma prioridade. Então, é isso que a gente precisa levar enquanto mensagem realmente. Acho que se a gente puder sempre colaborar com isso, e a gente já de antemão agradece o Instituto Lado a Lado, né, a mídia, a imprensa, na valorização do nosso sistema de saúde, porque é muito importante que ele permaneça na pauta, né, das prioridades. Acho que é isso. Obrigada, Thaís. Queria agradecer a todos os participantes, agradecer a todos também que estão acompanhando esse debate. Eu acho que, além de ótimas informações para os pacientes, daqui também já saiu um fruto importantíssimo, que é essa perspectiva da realização de uma audiência pública, em que, né, pode-se alcançar um número até maior de pessoas com esse debate da insuficiência cardíaca, e vou ter muito prazer de fazer a cobertura jornalística dessa audiência, deputada. Marlene, agora é com você, Marlene, obrigada. Paloma, quero agradecer você, agradecer a todos os nossos convidados dessa tarde. E esse é o último evento do Instituto Lado a Lado esse ano. E a gente fez questão de vir com esse tema da insuficiência cardíaca, que a gente já vem trabalhando esse tema junto com a doutora Ariane, com o doutor Canezin e outros médicos já há bastante tempo. E uma das coisas que a gente tem reforçado é o que a gente discutiu hoje, né? A importância do paciente entender o que é uma doença crônica, né? Porque a gente tem essa dificuldade no dia a dia. O paciente, quando você vai discutir a questão da adesão ao tratamento, é muito difícil. Por isso que a gente insiste na nossa instituição, assim, você vai procurar o seu médico, faz uma listinha das perguntas que assim você não pode esquecer, porque aquele tempo é muito precioso, né? Então, a questão da adesão ao tratamento é muito importante, porque muitas vezes a gente luta para que tal medicação ela seja incorporada. Você consegue a incorporação em muitos casos. Só que aí o que acontece? O paciente acaba negligenciando seu tratamento, ele não adere ao tratamento, e aí a gente vai culpar quem?
né? Então, eu acho que é muito importante essa discussão. A gente teve aqui mais de 1.000 pessoas, isso mostra a importância do tema. Numa terça-feira à tarde, né, o Instituto Lado a Lado fazer um debate desse, ter esse número de pessoas, é motivo assim, de muito orgulho, né? Isso mostra que a gente está no caminho certo. Então, eu quero muito agradecer a cada um de vocês, ao deputado, que sempre, quando a gente vai lá, bate na porta do gabinete dele, ele sempre está pronto para nos receber e para nos ouvir. Né, a Thaís, né, que a gente tem um relacionamento com o Ministério, a gente é uma das poucas instituições nesse país que foca na promoção da saúde, na prevenção, no fortalecimento da saúde primária nesse país. Né? Então, o doutor Canezin, junto com a Rebric, que a gente tem feito um trabalho aí de anos, a gente tem tido algumas conquistas, a gente, com certeza, vai ter que melhorar muito isso. A doutora Ariane, que é uma amiga querida, que, além desse tema da insuficiência cardíaca, ela nos ajuda muito com a questão da cardio-oncologia, né, que é outro tema que o Instituto Lado a Lado tem trabalhado bastante. E é isso, né? Eu acho que a Covid está aí, né, uma pandemia que nos pegou de surpresa, só que as doenças cardiovasculares já é uma pandemia anunciada. A gente não tem que esperar para fazer algo. Ela está aí na nossa frente. A gente tem que tomar uma atitude. Né? E a atitude, assim, é com ações como essa, é empoderando o paciente, é trazendo o legislativo para discutir junto com a gente, é sentar com o Ministério da Saúde, né? Trazer todos os envolvidos, trazer a indústria farmacêutica também, que eu acho que é importante. Né? A gente sempre, quando vai discutir a questão das farmacêuticas, não, porque é caro. Se é caro, vamos pôr numa mesa e vamos negociar, vamos discutir, né? Gestão é isso, né? Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. Então, aqui fica o meu agradecimento à Ariane, ao doutor Canezin, ao deputado Calil, a Thaís e a você, Paloma, que aceitou o nosso desafio, né, porque a gente queria trazer alguém de fora para coordenar esse debate, e foi assim muito bacana, te agradeço bastante, e agradecer essa audiência, né, que nos acompanhou, e quem vai continuar vendo isso depois, e que essa audiência ela aumente muito mais. Né? Quero agradecer a cada um de vocês e dizer para as pessoas continuar acompanhando o trabalho do Instituto Lado a Lado, né, no nosso portal, que é o ladoalado.pelavida.org.br, e que lado a lado somos mais fortes. Né? É assim, fazendo um trabalho dessa forma, que a gente vai conseguir melhorar a saúde nesse país e fortalecer o Sistema Único de Saúde. Muito obrigada e boa tarde a todos.